Aleluia, glória a Deus, glórias eu te dou, Senhor. Foi Ele, foi por Ele, foi Ele que, sendo Deus, se fez homem para tomar o meu e o seu lugar. Foi Ele que carregou o meu e o seu pecado, para que pudéssemos novamente ser chamados de filho de Deus. E graças a Ele, hoje, eu e você, estamos em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque hoje Ele é o meu Senhor e é o seu Senhor, para a honra e glória do Pai. Amém? Glória a Deus, que alegria. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que você veio. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Porque se tem algo que nos alegra, é estar na presença do Pai, na casa do Pai, com os nossos irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, eu queria saber quem aniversariou ao longo dessa semana. Aniversário de casamento, aniversário de novo nascimento. A gente só quer um motivo para orar pela sua vida. Tem alguém? Não, né? Tudo bem. Ontem à noite, aqui nesse local, nós tivemos um evento maravilhoso. Ontem nós tivemos o jantar das virtuosas. E a gente tem um vídeo aí para mostrar para vocês. Produção, pronto aí? Vamos lá. Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Hey! I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is destiny. All praise to God the Father. Certo? E se por algum motivo você não pôde vir, agenda, não perca. Na próxima, você deve fazer parte. Porque nesses momentos, pessoal, Deus tem palavras específicas para cada um de vocês. E graças a Deus a nossa igreja, ela tem esse cuidado. Aqui tem evento para todas as, vamos dizer assim, para todos os níveis, para todos os tipos, jovens, crianças, casais, adultos, mulheres, homens. Então você só não participa se você não quiser. Amém? Vamos para o Verbo News? Fique atento, observe com atenção as informações, porque a nossa igreja está com uma programação muito especial. E aí eu quero que você fique atento para saber quais são as próximas, para que você agende e participe. Vamos lá. 25 de maio, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Bem-vindo ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com um dos colaboradores do Departamento de Comunicação ou diácono mais próximo. Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante a autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e bom culto!
Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Prepare-se para viver um momento com a sua família da fé, que será inesquecível. Vem aí o Conviva, um evento que vai reunir toda a igreja. Desfrutaremos juntos de um tempo de comunhão, de lazer e de edificação. Já é neste sábado. Para participar, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua inscrição. Junho é o mês dos apaixonados e para tornar essa data inesquecível, o Bodas está preparando uma viagem no tempo. Prepare seu melhor look vintage, aqueça o coração e venha viver uma noite de puro amor e nostalgia no Bodas em ritmo retrô. Será um tempo especial para noivos e casados. Acontecerá no dia 14 de junho aqui na igreja. Bodas em ritmo retrô, no compasso de um amor que não sai de moda. Passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí. Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar o caminho certo não é apenas uma opção, é uma missão. Após os que nunca ouviram falar da verdade, nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva à vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um acampamento onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. O segundo lote do Acamp Kids já está disponível e as inscrições podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais!
específico de cada evento. Maravilha. Pessoal, eu preciso reforçar, né, que no próximo sábado nós teremos o nosso Conviva. E para quem é o Conviva? Para todos nós. Se você é membro dessa igreja, você é o nosso convidado especial. Como já é no próximo sábado, talvez você não tenha ainda adquirido o seu passaporte, mas ainda há tempo. Você pode, ao final do culto, passar lá no balcão de informações e adquirir o seu passaporte do seu filho, da sua esposa, da sua família. O importante é você participar. Lá a gente vai ter momentos, não só mas momentos de lazer, momentos de comunhão, onde a gente pode estreitar ainda mais as nossas amizades, termos muito mais comunhão e sempre, mas sempre é um momento muito agradável. Não abra mão disso, tá bom? A gente se vê lá. Amém? Glória a Deus. No final, passa lá no balcão e faça a sua inscrição. Eu gostaria de saber se nós temos aqui agora algum visitante. Se você está vindo aqui na nossa igreja pela primeira vez, por gentileza, faça só um sinal. Opa, glória a Deus. Temos umas mãozinhas ali, levantado. Daqui eu lhe vejo muito bem. Eu gostaria que você ficasse de pé só um instante, só para que a igreja pudesse lhe receber da devida maneira. Os irmãos que estão perto já sabem o que fazer. Pronto, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Se você congrega em alguma igreja, mande um abraço nosso para o seu líder, para o seu pastor. E se não congrega, será muito bem-vindo aqui. Certamente vocês receberão uma ótima palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos para o momento de dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O nosso culto, o nosso louvor ao Senhor passa pelas nossas ofertas, passa pelos nossos dízimos, porque afinal, em tudo na nossa vida o Senhor faz parte. Então é necessário que eu cumpra os princípios que eu aprendo com Ele, com a palavra. Amém? O versículo 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você está aqui na igreja, você tem algumas maneiras de fazer a sua oferta ou de dizimar. Na cadeira à sua frente tem um envelope como esse, onde você pode estar fazendo a sua oferta e o seu dízimo de forma tradicional, né, com dinheiro em espécie. Se você for mais moderninho, tem o Pix, que está aparecendo aqui no telão, onde você pode também estar fazendo a sua oferta. E o pessoal de casa tem o QR Code aí aparecendo na tela, onde você também tem a oportunidade de participar. Nós temos também ali a nossa tesoureira com um cartão de crédito, caso você queira fazer também ofertando no cartão. Amém? Glória a Deus. Levante o seu envelope. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui ofertando, Pai, no Teu reino. Receba, Senhor, cada oferta aqui, cada dízimo, Pai, como sementes plantadas, Pai. E certamente, Pai, nós teremos uma colheita multiplicada em 30, em 60 e em 100 por 1, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Saia do seu lugar e venha com alegria, por gentileza. No nome de Jesus. Eu vejo a chuva regando minha semente. É sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É sobrenatural de Deus chegando de repente.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Você pode cantar de novo o refrão dessa música? Levante as suas mãos. Aleluia. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Obrigada, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno da nossa honra. Tu és digno da nossa reverência nessa manhã. Tu és digno, Pai, das nossas mãos levantadas. Tu és digno, Senhor, do nosso coração prostrado, Senhor, para receber de Ti. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque esse culto é um culto incomum. Obrigada porque essa não é só mais uma manhã de domingo na nossa cidade. Obrigada porque essa é a manhã. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Você tem liberdade para fluir no nosso meio. Você tem liberdade, Senhor, para nos quebrantar. Você tem liberdade para nos convencer. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, queridos, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui para fazer coisas incomuns. Coisas incomuns que não cabem na sua cabeça. Coisas que não cabem no seu intelecto. Aleluia. Existe uma profundidade da parte do Senhor. Uma profundidade da parte do Senhor. Há um lugar que Ele quer te levar. Um lugar ainda não desbravado por você. Você pode achar que já sabe muito, que já provou muito, mas Ele está te dizendo, querido, você ainda está no raso. Você ainda está muito superficial. Oh, não subestime onde o Espírito pode te levar. Não subestime. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Nos ensina, Pai, pela Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, querido. Você pode sentar. Como não tem ninguém no teclado, se puder colocar um fundinho aí, né, de teclado, alguma coisa assim. Ou se quem quiser ficar no violão, pode ficar, mas obrigada, viu, gente? Amém, queridos. Graça e paz, tudo bem? Vocês estão bem? Aleluia. Aleluia.
eu quero te propor uma coisa nessa manhã. Eu quero que, enquanto você esteja recebendo a palavra, você fique orando em línguas. Quem aqui ora em outras línguas? De novo, quem aqui ora em outras línguas? Alguns não oram, né? Mas você que ora, você vai ficar orando em outras línguas baixinho no seu canto, amém? Você vai ficar aí quietinho, recebendo da parte do Senhor, sem, orar muito alto para não incomodar quem está do seu lado, mas eu quero te propor essa experiência diferente, receber a palavra orando em outras línguas, amém? E eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 2, 9. Aleluia. O Senhor colocou um tema no meu coração e o título dessa mensagem é Andando no Espírito, amém? Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo nos fala assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Todavia, Deus o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele habita? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Sabe, queridos, existe um nível de revelação da palavra que ultrapassa a esfera dos sentidos. Existe um nível de revelação da palavra que você só consegue acessar por meio do Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Existe um nível maior, existe um nível mais profundo. Existem coisas que talvez você já ouviu 1000 vezes, mas você ouviu apenas com o ouvido superficialmente, apenas com o ouvido natural. Mas o Espírito, ele quer te revelar por meio do Espírito que habita em você. Amém? O Espírito que habita em você quer se comunicar com o Espírito, o seu ser espiritual, e te comunicar revelações divinas. Aleluia. E é por isso que talvez, muitas vezes na igreja, a gente tem pessoas que mesmo recebendo essa palavra, você concorda que essa palavra é poderosa? Você concorda que é um privilégio nós termos esse benefício da palavra revelada, da palavra da fé? Mas é impressionante, queridos, que existem pessoas que mesmo recebendo a palavra revelada, elas têm andado desanimadas na igreja. Elas têm andado confusas. Elas têm andado, uma hora elas estão bem quentes, fervorosas. Outra hora elas estão lá embaixo, frias. Uma hora elas estão muito dispostas a congregar. Outra hora elas não querem saber de nada do congregar. Uma hora elas estão muito fervorosas no servir. Outra hora não. Amém? Nessa oscilação. Por quê? Porque elas não têm tido uma revelação por dentro. Uma revelação que só vem do Espírito. Amém? E sabe que nessa passagem você observa comigo que o Espírito Santo, ele é o protagonista. Veja o que ele fala. Olha, a revelação que vem de Deus vem por intermédio do Espírito. Para que você possa compreender o que de Deus foi te dado gratuitamente. Existem coisas que pode ser que você saiba na esfera dos sentidos. Eu já sei que eu sou sarada e curada. Eu já sei que eu sou próspera. Eu já sei que eu sou sacerdócio real, nação santa, não é assim? Mas só saber de maneira superficial não é suficiente. Quando você se deixa ser levado pelo Espírito, quando você passa a ter uma vida andando de fato no Espírito, aquilo se torna uma revelação dentro de você. Amém? E aquilo sai da esfera natural, sai da esfera superficial. O versículo 13, continua comigo a leitura. Sobre isso também pregamos, não como palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim como palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente.
Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Amém? Quando Paulo fala que aquele que é espiritual sabe discernir todas as coisas, ele não está falando simplesmente de alguém que nasceu de novo, de alguém que é uma nova criatura. Não, não é só isso. Mas é alguém que, além de ter nascido de novo, além de ter o seu espírito recriado, decidiu andar no espírito. Amém? E a maior prova disso é que, se você for ver no capítulo seguinte, no capítulo 3 desse mesmo livro, você vai ver que Paulo diz: olha, eu não vos pude falar como a espirituais. Irmãos, ele começa: irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais. Significa que ele estava se dirigindo para crentes, mas ele não conseguiu sair de uma superficialidade, porque aquelas pessoas não estavam andando no espírito, elas estavam andando de maneira carnal. Amém? Então, é possível, isso nos mostra, e a gente precisa ter muito cuidado, que é possível que eu e você, mesmo tendo nascido de novo, mesmo recebendo da palavra da verdade, nós estejamos tão distantes da revelação que só vem do Espírito, que a gente está voando. A gente está andando como quem está praticando um rito religioso. Eu congrego, eu sirvo em 1000 departamentos, eu estou num VC congregando, mas aquilo não passa do superficial. Amém? Aleluia. Você está conseguindo entender? Mas existe algo mais profundo da parte do Espírito para nós. Existe algo que vem de revelação por dentro. E sabe que isso influencia, eu iria falar isso um pouco mais à frente, mas eu vou falar logo. Isso influencia até mesmo a forma que os nossos cultos percorrem, do início ao fim. Eu não sei se você percebe, mas muitas vezes alguns ministros sobem aqui e a gente sente isso, que como se tivesse algo a mais para acontecer. O dia desse era com a Gabi, que eu estava falando, né, no live, ela falou isso. Ela disse que às vezes subia aqui e sentia, não, eu sentia que tinha algo a mais que o Espírito queria fazer. Mas o que acontece? A gente começa a ter um mover, aí vai esquentando, quando pensa que não, quando o povo começa a pegar no tranco, deu a hora. Acabou. Sabe por quê? Porque a gente só quer aprender a andar no Espírito depois que a gente passa daquela porta aqui para frente, e não funciona assim. Vocês não, nós, né? Nós precisamos andar no Espírito a partir de lá de fora, na nossa vida. E quando nós chegarmos aqui, as coisas vão fluir. Amém? Senão a gente vai começar a andar, como eu falei, praticando como que um rito religioso. Eu me sentei, eu ouvi a palavra de hoje, foi boa. Aí quando nós chegamos na quinta-feira, se alguém perguntar o que foi ministrado domingo, ninguém nem lembra. Aleluia. Amém? Gálatas 5,16, abra lá. Aleluia. Aleluia. Gálatas 5,16. Paulo também vai dizer assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma, de maneira alguma, jamais satisfareis as vontades da carne. Amém? Existem alguns cristãos que eles têm lutado, eles têm vivido uma vida lutando contra o pecado. Quem já se viu uma coisa dessa? Uma vez que Cristo já livrou a todos nós do pecado. Mas existem crentes que estão repetidas vezes caindo nas mesmas coisas, nas mesmas falhas. E aí vem um remorso, uma aparência de arrependimento, passa 1 mês, 2 meses, tudo ok, e no outro mês começa tudo de novo. E eu sei que quando a gente fala assim, a gente é tendencioso a pensar que o pecado ao qual eu estou falando aqui, né, o viver na carne é de cunho moral, sexual. Mas, querida, eu não vou aqui gastar meu tempo te explicando o que é pecado. Porque você tem o Espírito Santo que habita dentro de você e você sabe o que é pecado. E, às vezes, não é só pecado, mas, às vezes, sabe, uma vida de qualquer jeito. Às vezes, é uma vida, como eu falei, que eu estou bem empolgado para cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida, e outra hora eu estou lá num buraco lá embaixo. Uma hora eu estou bem convicto, outra hora eu estou todo confuso. Eu não sei para onde vai, eu não sei de onde vem, eu não estou entendendo. Aleluia. E sabe qual é a explicação para isso? Pessoas que não estão andando no Espírito de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que está dizendo. Ele diz, olha, se você vive pelo Espírito, se você anda no Espírito, de maneira alguma você vai satisfazer a vontade da sua carne. Amém? Então é segurança para nós andarmos no Espírito. É segurança para nós andarmos de uma maneira em comum, com a expectativa do sobrenatural de Deus. Ou será que nós só temos a consciência que esse Espírito habita em nós quando a gente está aqui dentro, num ambiente favorável? Porque é muito fácil eu saber que o Espírito habita em mim.
quando eu estou sentado simplesmente para ouvir isso, uma ministra falando sobre isso, um fundo musical favorecendo isso. Amém? Eu e você carregamos o Espírito Santo lá fora. Eu e você carregamos o Espírito Santo no nosso trabalho, na nossa casa. O Espírito, ele não se retira. Ah, agora você vai tirar, agora você vai vestir. Você vai sair de casa, você vai vestir. Você vai orar por alguém, agora eu vou vestir o Espírito Santo, agora eu vou tirar. Não é assim. Amém? Aleluia. Aleluia. E nós precisamos, de fato, refletir se nós estamos andando nesse Espírito. Como eu falei, ou simplesmente cumprindo um rito cristão. Aleluia. E isso também vai refletir na forma em que nós temos recebido a palavra. É interessante quando nós fazemos o rema, né? Quem aqui já fez o rema? A maioria. E sabe, queridos, eu nunca vi ninguém dizer que o rema é ruim. Eu nunca ouvi ninguém dizer assim, eita, eu cheguei lá, eu tinha uma expectativa, eu fui frustrada. Eu saí de lá, eu pensava que era outra coisa, mas não gostei muito não. Eu vi muita gente que começou e não terminou, muita gente que levou o curso de todo jeito, eu vi isso aí. Mas eu nunca vi ninguém abrir a boca para dizer, não fui alcançado, ou não estava animado com aquilo. E é interessante porque quando a gente faz o rema, tudo para nós é uma revelação. Você já prestou atenção? Tudo é uma revelação. A gente fica animado em receber a palavra, porque é uma revelação para nós, o fato da gente falar e as coisas acontecerem. É uma revelação para nós a vontade de Deus no que diz respeito à cura. É uma revelação para nós a aliança de sangue. É uma revelação para nós, nossa, agora eu entendo que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu entendo que eu não posso ser mais chamado de pecador, que eu sou santo. Tudo é revelação. Mas é interessante porque aí a gente se forma, e aí passa 1 ano, passa 2 anos, e a gente começa a ouvir as mesmas coisas. E você já parou para prestar atenção que às vezes isso não é tão animador como era no começo? A gente é tendencioso a receber aquilo como familiar. Ah, isso é muito familiar. E a gente cai no erro e incorre no perigo de tratar aquilo como algo comum. E aquilo entra no ouvido e sai pelo outro, e não desce mais para o nosso espírito como revelação. Porque, querido, se você estiver andando no Espírito, você pode ouvir a mesma palavra de diferentes ministros. Se você estiver andando no Espírito, aquela palavra vai ser uma revelação dentro de você. Sabe como é que nós sabemos quando uma palavra de fato é revelação em nós? Quando aquilo altera o curso das nossas vidas. Eu nunca esqueço de palavras, assim que eu cheguei no Verbo, que eu ouvi, palavras simples, uma ministração, às vezes, sobre não mentir. E eu, como cristã, que já era, sabia que eu não devo mentir. Mas eu ouvi aquela palavra, meu Deus, mas eu nunca ouvi ninguém falar dessa forma. E esses versículos e essa verdade me mostrando por que eu não devo andar na mentira. Quer saber de uma coisa? Eu não posso mais mentir. Eu tenho um compromisso com a verdade. E eu lembro do ministro, eu lembro da palavra. Eu posso não me lembrar dos detalhes, mas eu lembro daquele dia, que foi a partir daquele dia que eu tive o compromisso mais sério em não mentir. Porque aquela palavra foi uma revelação de Deus dentro de mim. Então, a palavra do Senhor só é revelação em você quando ela altera a forma que você anda. Se você entra por aqui, algo é ministrado e você sai e as coisas continuam da mesma forma, isso não foi revelação dentro de você. E é possível que algo seja revelação para um ministro. Vem da parte de Deus, vai para o ministro como revelação, mas não necessariamente para você é revelação. Pode ser que seja novidade. Se alguém disser, olha, deixa eu te mostrar o que eu olhei aqui no versículo tal. Olha, eu nunca tinha olhado o versículo dessa forma. E você diz, nossa, eu nunca tinha olhado dessa forma. Que revelação? Não, só é revelação se mudar a forma que você se porta. Só é revelação se alterar o curso da sua vida. Se não for, não é revelação, é novidade, queridos. E você não foi chamado por Deus para andar de novidade em novidade. Você foi chamado para andar de glória em glória, de revelação em revelação por dentro. A revelação que só o Espírito dá. Cadê as línguas que eu não estou vendo vocês orando? Amém? Você vai praticar isso até o fim, que a gente vai falar disso, amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses 2,13 diz, outro motivo. Você viu como é fácil a gente esquecer? Você viu como é fácil a gente se desligar, porque isso não é uma prática nas nossas vidas. Amém? 1 Tessalonicenses 2,13 diz, outro motivo ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes.
Queridos, a palavra, ela é poderosa nela mesma. A palavra opera em você que está crendo. Mas ele diz, olha, essa palavra só opera porque vocês não receberam como uma palavra de homens, mas vocês receberam como uma palavra vinda diretamente de Deus. É a mesma coisa que Paulo falou lá na primeira passagem que a gente leu, ele dizendo, olha, Deus está ministrando pelo seu Espírito para mim, coisas espirituais para compartilhar com vocês. Amém? E essa palavra, quando você vê aí operando, a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando, esse operar, ele significa no grego energel. Energia, não sei, tanto faz, energel. Que significa energia colocada em operação efetiva, de dentro para fora. De dentro para fora. Amém? E muitas vezes a gente acha que o poder de Deus só está operando quando a gente vê as cadeiras voando, quando a gente vê uma pessoa caindo e se tremendo toda. Mas ele está dizendo que essa operação é de dentro para fora. Agora mesmo, enquanto você está aí orando em outras línguas, recebendo a palavra, existe um poder que está operando em você, de dentro para fora, alterando o curso da sua vida, da sua história, trazendo inspiração para você agora mesmo, te marcando com uma palavra que você não vai esquecer quando você almoçar e dormir e vier à tarde, o que foi mesmo de manhã, não. Está operando de dentro para fora, mas depende da forma que você ouviu. Aleluia. Aleluia. Sabe qual foi a última vez que algo te marcou? Na palavra no sentido, meu Deus, isso aqui foi revelação para mim. A ponto de alterar, olha, antes dessa palavra eu agia de uma forma, mas agora eu estou completamente diferente. Algo que você fazia e deixou de fazer, ou algo que você não fazia e passou a fazer. Qual foi a última vez que a palavra foi revelação para você? E quando eu falo de revelação, não é para eu e você estarmos buscando revelação, amém? Não é para a gente estar, meu Deus, mas parece que da palavra revelada eu já estou sabendo de tudo. Agora eu vou procurar um outro ministro, de um outro ministério, para saber alguma coisa diferente. Não é isso que eu estou falando. São as mesmas coisas, as mesmas verdades. Mas em cada uma delas você pode ter uma revelação da parte de Deus diferente. E aquilo cair dentro do seu espírito de maneira diferente. Isso é andar no Espírito, amém? E o que mais nos capacita a andar no Espírito é a experiência do batismo no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas. Eu perguntei quem orava aqui em outras línguas e nem todos levantaram as mãos, o que me mostra que existem pessoas que ainda não entenderam o poder desse batismo. Ou, se você recebeu um dia esse batismo na sua vida, será de que forma você e eu temos tratado esse batismo? Será que a gente tem tratado como um evento que ficou lá para trás? Porque tem gente que lembra até com saudosismo. Eita, no dia que eu recebi o batismo, foi poderoso. Mas será que o orar em outras línguas, o andar no Espírito parou lá naquele dia? Ou é algo que nós temos praticado do nosso dia a dia? Quem aqui lembra da experiência de ter recebido o batismo? Aleluia. Você lembra como você recebeu? Você lembra que você orou em outras línguas? Porque é uma evidência, se você recebeu, você orou em outras línguas. Mas quanto você tem praticado disso no seu dia a dia? Eu falava com isso no live, para os meninos, né? A respeito dessas verdades. E eu quero que você abra comigo lá em Atos 2, no versículo 1, para que você relembre essa experiência do batismo. Atos 2, versículo 1, a palavra diz: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Sabe que existem pessoas que nascem de novo? Eu acredito que não nessa igreja, porque se você já fez o discipulado, se você está congregando aqui, você já foi convencido de que batismo no Espírito Santo é algo para os dias de hoje.
Mas existem pessoas que talvez ficam um pouco resistentes. Quem aqui passou pela experiência do batismo, mas ficou algum tempo resistente? Você ficou ali 1 mês, 2 meses com o pé atrás. Rapaz, será que esse negócio é de Deus mesmo? Essas línguas estranhas, não sei não. Quem aqui ficou hesitante assim? Só uma pessoa. Nossa, todos os outros são muito rabacanta, né? Labassúria. Amém, glória a Deus. Amém? Só uma pessoa ficou hesitante, mas eu conheço muitas pessoas que ficaram hesitantes. Meu Deus, mas será que esse negócio é de Deus? E quando esse povo cai, e quando essas línguas saem, rapaz, será que esse negócio é de Deus? Amém? E outros não, glória a Deus, recebem facilmente isso. Mas é interessante o que Kenneth Hagin fala no livro, eu já quero te dar essa indicação, o livro Línguas Depois de Pentecostes. E ele vai falar, olha, ele fala 2 passagens muito interessantes. Pode colocar aqui rapidinho, você não precisa ler. Não precisa abrir, mas Lucas 10, 19 vai falar, né, a passagem que Jesus diz, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E quando você passa uma página, você vai ver lá no capítulo 11, versículo 1, que ele vai falar de novo de serpentes e escorpiões num outro contexto. Ele diz, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O que é essa serpente e esse escorpião? São demônios, né? É o diabo, são as forças malignas. Ele repete isso nesse capítulo. Ele continua no 13. Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O batismo no Espírito Santo não é cobra nem escorpião, não é serpente nem escorpião, é algo que vem de Deus. É algo que vem de Deus para a sua vida. Mas é algo, queridos, que não ficou lá em 1900 e cacetada. Quando você foi batizado no Espírito, é algo com o que você pode se encher continuamente. Você pode andar nesse Espírito, você pode orar em outras línguas, onde você estiver, estando ligado no Espírito. Mas a verdade é que muitas vezes a gente vem para um culto como esse, ou mais tarde, que agora você está sendo vacinado, você vai ter a oportunidade de vir de uma forma diferente na parte da tarde e da noite. Mas às vezes a gente vem para um culto como esse sem expectativa de nada. Eu estou indo porque dos 3 cultos eu preciso cumprir o meu protocolo, eu preciso cumprir qual dos cultos eu vou estar lá para servir ou para cumprir minha escala. A gente às vezes vem sem expectativa do que vai acontecer. Aleluia. Mas Deus só vai manifestar o seu Espírito onde Ele é desejado. O Senhor só vai manifestar coisas mais profundas onde Ele é querido, onde Ele é desejado, onde existe uma expectativa. E se essa expectativa às vezes é só de 1 ou 2, como é que o Senhor vai fazer? Porque logo aquele 1 ou 2 começa a se mover, o povo logo diz, vixe, mas é exagerado. Ave Maria, para que esse exagero, para que isso? Apagando, uns acendendo e os outros com aquela mangueira dos bombeiros apagando. Amém? Aleluia. Eu não vou ler todas as passagens, eu não tenho tempo, mas a gente tem provas pela palavra, no próprio livro de Atos, de outros momentos em que pessoas foram batizadas com o Espírito. Porque existe uma vertente que se levanta em dizer que aquela experiência do batismo e falar em outras línguas ficou só para os apóstolos do Cordeiro. Foi só naquele dia de Pentecostes, mas não é. A gente vê outras passagens em que pessoas, até mesmo gentios, pessoas que nem eram judeus, receberam, e Pedro e os discípulos que estavam com ele ficaram de boca aberta. Olha, esse dom também foi dado para os gentios, e a gente pensava que era só para a gente. Significa, queridos, que um cristão, ele só é capacitado plenamente quando ele recebe o batismo no Espírito Santo. Amém? Kenneth Hagin fala, nesse mesmo livro, Línguas, depois de Pentecostes, que ele foi uma dessas pessoas resistentes. Porque, veja, ele era um batista, ele era de uma igreja tradicional. E quando ele estava no leito de morte, o que as pessoas do círculo dele, né, as pessoas da igreja dele faziam era dizer, você vai morrer, aceita. Já está mandando encomendar o teu caixão. As pessoas achavam que era a reta final daquele menino com 17 anos. Mas aí ele tem uma revelação, diga revelação. Ele tem uma revelação pela palavra de Marcos 11, 23. E aquela revelação faz com que ele se coloque em pé. Mesmo nunca tendo ouvido que cura era a vontade de Deus para a vida dele. E ele começa a se aproximar do povo pentecostal. Quem aqui é pentecostal?
Ele começa a se aproximar do povo pentecostal, da igreja do evangelho pleno, e ele começa a perceber, rapaz, esse povo prega o que eu creio, que é cura, porque eu sou uma prova viva de cura. Mas esse povo também prega esse negócio de oração em línguas. Eu não... E ele ficava com o pé atrás. E ele demorou um pouco, mas o Espírito Santo que habita dentro dele começou a ensinar a respeito das línguas, que era sim para aqueles dias, que é sim para os dias de hoje. E aí sim ele foi batizado. E é interessante porque ele diz que foi batizado e não teve nada extraordinário. Ele diz, olha, quando eu fui batizado, eu via relatos de pessoas que diziam que viam fogo, uma bola de fogo andando na igreja. Outros diziam que viam um feixe de luz que entrou no olho delas e elas passaram a falar em outras línguas. Mas eu não senti nada. Eu simplesmente comecei a sentir algo borbulhando e me impulsionando a falar umas coisas que eu não sabia o que era e falei em outras línguas. Você não precisa, querido, esperar algo sobrenatural para se mover no Espírito. Você move o sobrenatural. Você acende, você que bota, você que move. A Bíblia diz que não é o Espírito que pega a nossa língua e mexe, porque isso é possessão demoníaca. Isso não é o Espírito Santo. Então, não é o Espírito Santo que pega a tua língua e mexe, nem é o Espírito Santo que, eita, eu vou aqui acordar ele com uma vontade extra maravilhosa de orar. Eu vou aqui acordar ele afogueado. Não, é você quem busca se acender. É você quem busca se afoguear. É você quem busca andar nesse Espírito. É você quem busca. Eu vou começar aqui orando um pouquinho, mas daqui a pouco esse negócio vai ficar diferente. Aleluia. Aleluia. E o batismo no Espírito, ele é um presente de Deus para todo crente. Mas eu refaço essa pergunta. Quantos de nós têm, de fato, valorizado esse presente? Porque eu entendo que o batismo nas águas, a gente sabe que existem os 3 batismos, né? E o batismo nas águas foi um evento que a gente lembra, né? Assim, nós descemos as águas, nós subimos, mas é uma coisa que ficou lá. Você não vai estar lá debaixo do seu chuveiro, deixa que eu passar por outra experiência de ser batizado nas águas. Não tem isso aí, não. Fica uma saudade, fica algo marcado. Você nasceu de novo, foi uma evidência pública, não é assim? Mas o batismo no Espírito Santo, não. Aquilo ali aconteceu e foi só o começo. É só o começo, agora eu vou continuar, agora eu vou prosseguir, agora que eu vou orar mesmo. Mas deixa eu te perguntar, a mesma pergunta que eu fiz para os meninos lá no live. Essa semana, quantas vezes você, de livre e espontânea vontade, eu não estou falando dentro da igreja, porque às vezes a gente chama quem quer nascer de novo, aí o povo começa, quantas vezes, de livre e espontânea vontade, você orou em outras línguas? Essa semana, esse mês, esse ano. Não levanta as mãos, amém? Quantas vezes? Ou aquilo ficou naquele dia? Será que nós somos tocados de verdade? Eu acredito que sim. Eu não estou querendo te colocar dúvidas, porque se você recebeu imposição de mãos, creu naquilo, sua boca abriu e você falou, você foi batizado. Mas aquilo precisa continuar para que você ande no Espírito. Amém? Então, a oração em outras línguas, ela não ficou apenas no dia que você recebeu o batismo. Coloca aqui para mim, por favor, Isaías 28:11. Isaías 28:11 era algo anunciado no Antigo Testamento. Diz assim, e assim com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Marcos 16:17, Jesus disse, e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Amém? Eu sei que é difícil a gente ver um demônio todo dia. Não é todo dia, né, que a gente vê uma manifestação, uma coisa. Não, ainda não expulsei, que eu não tive a oportunidade. Não apareceu. Nem é todo dia que a gente tem a oportunidade de expulsar um demônio, mas todo dia a gente tem a oportunidade de orar em outras línguas. Todos os dias. Basta a gente mexer, abrir a nossa boca e falar. E muitas vezes eu e você, nós temos tratado as línguas como um recurso emergencial. Quando o negócio aperta, quando a minha oração não deu mais, ai meu Deus, agora eu vou ter que apelar para o supra, extra, prime. A oração em outras línguas, que ela é poderosa. Mas a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. E ele não diz que a oração em línguas, ele não diz que a oração de gratidão, consagração. Quem fez o rema sabe que existem vários tipos, ele diz a oração. Então não se trata de algo que é mais poderoso ou menos, queridos. É algo que vem de Deus. Amém? Mas muitas vezes a gente tem tratado como um recurso emergencial. Eu lembro de uma vez, agora eu não lembro dos detalhes, eu queria muito lembrar dos detalhes, mas eu não lembro. Há muito tempo, né, a gente servindo no diaconato, e era tanto tempo que essa igreja aqui nem tinha esse piso, era ainda aquele piso de carpete maravilhoso. Aquele lado ali, lá fora, o verbo
Shop era junto com o verbo café, não era um vão, era só um negócio. E aí eu lembro que eu não sei o que foi um culto, se foi de domingo, de quinta. Eu sei que eu ia voltar de carona. Eu acho que nessa escala o pastor Danilo também estava. Tinha um monte de gente. Acho que tinha a Francisca, a menina era pequena, a Sabrina. E a gente ficou até tarde da noite. Eu não lembro o que foi aquilo. Que tinha que fazer alguma coisa. Eu sei que a gente foi sair daqui da igreja umas 11 horas para lá da noite. E a gente fechou por isso, por segurança, fechou aqueles portões. E aí aconteceu que, do nada, começou um monte de motoqueiro chegar e botar para cima desse portão e fazer zoada e jogando tipo o pneu da moto da frente, né, no portão. E zoada, e a gente ficou, meu Deus, o que é aquilo? E um alvoroço, e daqui a pouco liga para o pastor Fábio, liga para a empresa de segurança, porque a impressão que dava é que tinha alguém querendo entrar dentro da igreja, entendeu? Não sei se alguém que estava aqui nesse dia lembra disso aí, mas eu fiquei apavorada naquele dia, né? E aí eu lembro que naquela salinha a irmã Valquíria, a tia Valquíria, que ela foi tesoureira aqui da igreja, né? Quem conheceu? Muitos conheceram, né? E ela é uma mulher afogueada. E ela estava lá dentro orando em outras línguas. Ela não sabe nem o que estava acontecendo aqui fora, orando em outras línguas. E eu agoniada, aquela coisa, ai, e sobe, e um povo subiu para ficar aqui, outro lá embaixo, eu agoniada. Eu emburaquei nessa sala, que ela estava orando em línguas, e eu comecei a orar também. Mas era um medo. Era um medo tão grande, era uma oração emergencial. E eu acho que ela pensou assim, meu Deus, mas essa menina está afogueada, minha filha, né? Só que, entenda, ela estava num nível de oração em línguas, vai ver que ela já estava até orando, sendo guiada pelo Espírito para isso, né? Como um livramento, sei lá. E eu entrei de maneira emergencial. E muitas vezes a gente está assim, querendo acionar livramentos, querendo acionar recursos de Deus, assim, emergencialmente. Eu vou orar para espantar alguma coisa. Eu vou orar para Deus dar um livramento. Eu vou orar para essa situação ser resolvida. Mas línguas não é um recurso emergencial. Amém? Outras vezes, a gente usa línguas como um recurso reserva. Você já prestou atenção? Às vezes, a gente está numa reunião de um departamento, ou às vezes, a gente está num momento de oração. Vamos aqui, irmãos, orar por algumas coisas. Vamos orar pelo Projeto Farol. A gente começa. Obrigado, Senhor, pelo Projeto Farol. Vamos orar pela vida dos nossos pastores. Vamos orar pela nossa saúde. Vamos orar por isso, por aquilo. Aí acaba as orações. Você fica, meu Deus do céu, não tem mais nada. Eu já orei tudo o que eu tinha que orar. Ah, já sei. Como um recurso, reserva. Acabaram as palavras em português. Como eu não sei, né, irmã? A Bíblia diz que quando a gente não sabe orar, aí a gente agora vai orar em outras línguas, porque não tem mais nada o que orar. Aleluia. E Paulo disse que ele dava graças a Deus, falando aos coríntios, porque orava mais do que eles. Mas isso não era porque acabavam as palavras, entre aspas, em português, as palavras na língua dele. Mas é porque era um estilo de vida. Ele andava no Espírito assim, orando em outras línguas. Amém? Aleluia. E existem alguns momentos que a gente usa as línguas também de uma maneira um pouco errada. Como a gente não entende, como a gente não tem prática, a gente acaba querendo encaixar as línguas, às vezes onde não convém. Muitas vezes, né, eu já participei de alguns momentos de oração em que a gente começava orando em línguas, todo mundo num círculo, e aí chegava uma pessoa e conduzia aquela oração. E a pessoa começava a orar em português. Obrigada, Pai, por isso, isso, assim, aquilo, outro. Obrigada por isso, assim, aquilo, outro. E os irmãos mudavam, né? Agora orou em línguas, agora eu vou orar em português, concordando. E a pessoa diz, não, irmão, continue orando em outras línguas, mais alto. Obrigada, Pai. Aí mistura línguas com português e daqui a pouco aquelas línguas estão abafando a voz do português. Queridos, isso é um uso errado de oração em línguas. Como é que eu estou orando de uma maneira unânime? Porque se eu estou orando de maneira unânime, todos nós estamos em concordância. Quando Pedro e João, eles tinham curado aquele coxo lá, e eles foram perseguidos por isso, interrogados, né, e queriam prender eles. Eles disseram, olha, a Bíblia diz que eles se reuniram, foram para os deles e todos oravam de maneira unânime. E aí a Bíblia vai descrever o que eles estavam orando. Senhor, nos dá mais capacidade para anunciar a Tua palavra com ousadia. Eles não se levantaram ali, vamos aqui, irmãos, orar unânimes em outras línguas. Não existe isso. Amém? Calma, calma. Porque eu vou explicar também os momentos em que a gente se reúne para orar assim em outras línguas. Amém? Se, por exemplo, a gente vai interceder por alguém que está doente,
Se chega alguém aqui, irmã, eu gostaria hoje de trazer o nome de uma pessoa que está internada e que a gente estivesse orando por ela. Será que a gente ia dizer, está aqui o nome de fulano, vamos agora, queridos, começar robocontarabaçu? Seria assim que a gente faria? Não. A gente ia dizer, Senhor, obrigado por aquela pessoa. Satanás, nós repreendemos toda essa doença, toda doença caindo por terra, essa pessoa sarada e curada do alto da cabeça à planta dos pés. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que nós estamos orando de acordo com a palavra. Amém? Aleluia. Mas é claro que existem momentos em que a gente pode começar a orar em outras línguas, cada um no seu canto, se edificando, porque a Bíblia diz que aquele que ora edifica a si mesmo, e aquilo ir tomando uma proporção, e daqui a pouco a gente começar a perceber pelo Espírito que nós todos estamos de forma uníssona, numa espécie de intercessão por algo que às vezes nem a gente sabe o que é. E a gente começa a se mover naquilo, mas foi algo que o Espírito Santo concedeu naquele momento. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Aleluia. Nós precisamos aprender a encaixar as línguas no lugar devido para que a gente tenha resultados na nossa vida. Aleluia. Quando muitas vezes, como eu relatei, às vezes a gente pergunta, quem gostaria de nascer de novo? É muito comum a nossa prática de começar baixinho, e eu não estou dizendo que isso é errado, isso é certo, não tem problema nenhum. Só que o que eu quero que você entenda é que é tão eficaz quanto você dizer, obrigada, Senhor, por essa pessoa sendo convencida da justiça, do pecado e do juízo. Você está de maneira intencional, orando e sabendo que você está orando, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas fala mistérios com Deus, né? Mas você pode, em português, saber o que você está orando para que aquela pessoa seja convencida e nasça de novo. Vai ser tão eficaz quanto você está orando em outras línguas. Amém? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque às vezes a gente quer botar as línguas num lugar, como eu estou falando, emergencial, um último recurso, ou quando eu quero tornar a coisa espiritual demais, aí eu vou lá e oro em outras línguas. E aí eu esqueço que na minha casa eu posso orar também. Que no caminho para o meu trabalho eu posso orar também. Que todo o tempo eu posso estar cheio e orando também. Amém? Aleluia. Eu não vou me aprofundar muito nisso, nessa diferença que existe do orar em outras línguas. E existe variedade de línguas, interpretação. Mas Kenneth Hagin também nesse livro, Línguas Depois de Pentecostes, ele vai dizer, olha, o uso público das línguas serve para edificação comum. Por isso que não faz sentido, às vezes, e eu falo isso com muito cuidado, entenda, quando alguém está num louvor, e o ministro está aí, todo mundo naquela atmosfera louvando, tu és santo, aí de repente se levanta uma pessoa, e todo mundo fica, o que é aquilo? Porque ele está num culto público. Se ele ora em línguas dessa forma, deve haver alguém que vai interpretar. Porque senão ele está orando para edificar a si mesmo. E ninguém tem nada a ver com a edificação do Espírito que está vindo sobre a vida dele para ele mesmo. Nem tampouco faz sentido, como eu também já vi acontecer, por isso que é bom a gente fazer parte do diaconato, porque a gente vê muita coisa. Eu já vi acontecer, às vezes um profeta está aqui dando uma palavra para uma pessoa, e se levanta uma pessoa lá no final da igreja também do lado, irmão, e não sei o quê, e dando outra palavra para outra pessoa. Tudo dividido, quando a Bíblia diz, seja um ou dois, no máximo três, um por sua vez, tanto com relação à profecia, tanto com relação à oração a variedade de línguas com interpretação. É por isso que também não faz sentido. Às vezes está um mover, alguém recebendo uma palavra aqui, o ministro falando especificamente para alguém, e outra pessoa se levanta lá no fundo falando bem alto em línguas, e aquilo tira a atenção. Mas como é que eu e você nós vamos saber disso? Lendo a nossa Bíblia, fazendo rema, aprendendo a nos movermos. Sabe por quê? Porque às vezes, porque a gente não sabe se mover, a gente fica tímido. Porque a gente não sabe se mover, a gente fica paralisado. Aí a gente acha o quê? É melhor eu não fazer nada, porque é melhor do que eu fazer errado. Mas Kenneth Hagin, ele até falava, olha, às vezes é melhor um excesso de fogo do que fogo nenhum. Porque um excesso de fogo dá para a gente consertar. Quando eu entrei na igreja, né, e a gente sabe que a igreja tem diferentes temporadas, a gente vai ver temporadas em que a unção de ensino está mais presente. Outros momentos o pastor escolhe um tema, segundo o coração de Deus, para que a gente trabalhe todo mês aquele tema. E existem momentos também, dentro da igreja, em que a gente tem uma temporada de mover. Quem já passou por isso? Temporada. Então, quando eu entrei no Verbo, tinha uma temporada de mover tão grande que não tinha um culto que não caía um cristão.
Era culto que caía, era gente que dava canelada, dava chute nas canelas dos pobres, dos diáconos. A gente ficava era com medo. E a gente já sabia, não, aquela irmã ali, quando ela se move, meu Deus do céu, já era preocupação. Era um excesso, mas, querido, você não tem noção de como nós fomos edificados naquele tempo. Porque quem cai, não cai no poder do diabo. Quem cai, cai no poder de Deus. Amém. Aleluia. Mas nós precisamos aprender a nos movermos. E línguas é uma porta para a manifestação dos dons. Amém? Línguas é o básico do básico do básico, para que a gente comece a querer as manifestações. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, fechando essa parte para a gente ir para outra parte. Lembre disso, quando você estiver de maneira pública, se você for falar em outras línguas, esteja falando entre você e Deus. Agora, se for algo que a gente percebe, não, aqui é uma manifestação. Eu estou, num momento ali propício a trazer uma palavra por meio das línguas, porque quando nós estamos orando em outras línguas, somos nós falando com Deus. Mas quando nós estamos no dom de variedade de línguas que tem que ter interpretação, é Deus falando com a igreja por meio daquela pessoa. E a pessoa fala em outras línguas e deve haver um intérprete. Então, suponha que eu esteja aqui falando em outras línguas e eu esteja me inclinando de forma que eu perceba, é Deus querendo falar. Isso aqui não é eu falando com Deus, é Deus querendo falar com a igreja. E aí o irmão Wilson se levanta porque ele sente, eu estou tendo, naquele momento, a operação do dom de interpretação de línguas. Ele vai interpretar aquilo que eu estou falando. Para quê? Para a edificação da igreja. Quem aqui já viu isso em operação? Não é assim? Ou, às vezes, eu mesma posso sentir de estar falando nas línguas, variedade de línguas, e Deus me trazer a interpretação. O irmão Kenneth Hagin fala de um casal que era muito usado nisso. Era um casal, um homem e uma mulher. O homem falava, a mulher interpretava. Onde ele chegava, o irmão Kenneth Hagin disse que nunca viu coisas tão extraordinárias acontecerem nos cultos, quando aqueles dois irmãos, quando aquele casal se movia no dom de variedade de línguas e interpretação. Amém? Mas se não for a questão do dom de operação, se é só você se edificando, não fique falando alto, orando alto. Eu não estou querendo podar você, eu estou querendo ensinar a ordem de um culto. Amém? É entre você e Deus. É entre você e Deus. Amém? Existem benefícios das línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Existe um livro que é uma vida de oração sobrenatural. Eu já vou te indicar, eu não sei se tem aqui no Verbo Shop, da Nancy do Frenzy. E ela vai falar várias traduções para essa palavra edificar desse versículo. Aquele que ora em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Ela diz que edificar é ascender, é construir, é organizar, é estabelecer, é crescer, é prosperar. Olha quantas coisas existem dentro dessa palavra edificar. Quando você ora em outras línguas, você está construindo a você mesmo. Quando você ora em outras línguas, você está organizando a você mesmo. Você está organizando a sua vida financeira, a sua vida emocional. Você está organizando as suas finanças. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que fala em outra língua, fala em mistérios com Deus. Existem, queridos, mistérios, coisas ocultas aos meus e aos seus olhos, que não vai estar escrito lá na palavra. Que para a vida do pastor Marcelo, em área tal, está escrito na palavra que Deus quer que ele vá para tal lugar, fazer tal coisa. Não. Ele sabe da parte de Deus uma vontade geral para todo filho que está revelado na palavra. Mas existem coisas profundas entre ele e Deus, que só Deus sabe, coisas ocultas. E a Bíblia diz que o Espírito quer dizer, quer direcionar, não quer deixar oculto, quer revelar a ele por meio do Espírito que habita dentro dele. Mas não vai ser uma outra pessoa, uma segunda ou terceira pessoa orando em outras línguas por ele. Vai ser ele orando em outras línguas. Amém? 1 Coríntios 14, 2. Coloca aí. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito ele fala mistérios. Nesse mesmo livro, essa irmã ela trouxe um testemunho de uma mulher na igreja dela, de uma irmã que estava num culto, e aí diz que o Senhor falou com ela para ofertar $1.000 para o ministro.
E aí ela disse, Senhor, mas eu não tenho aquele dinheiro. Mas ela acatou aquela instrução do Senhor para ofertar $1.000 àquele ministro. Ela escreveu num papelzinho e colocou no envelope, se comprometendo a pagar aquela quantia em 30 dias. E ela foi para casa e disse, Senhor, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. Eu não tenho essa quantia, mas eu creio que em 30 dias, dentro desse prazo, o Senhor vai, de fato, me prover aquilo que eu preciso para ofertar essa quantia, porque foi o Senhor que colocou isso no meu coração. E aí, ela disse no testemunho que essa mulher recebeu uma inspiração de Deus. Deus lembrou ela de umas presilhazinhas que ela fazia para dar de Natal, uma coisa assim. Numa celebração de Natal, ela dava de presente umas presilhas de cabelo. E Deus lembrou ela, ó, faz aquelas presilhas de cabelo para você vender. E ela lembrou daquilo e começou a fazer as presilhas. E ela tinha uma amiga que era dona de uma loja de roupas, e ela pediu para a amiga, eu posso colocar minhas presilhas para vender lá na sua loja? A amiga disse, pode sim. E aí disse que ela deixou essas presilhas lá, e um dia chegou uma mulher, uma representante de como se fosse de uma multinacional, né? Chegou assim, uma loja de departamentos. E aí chegou, pegou a presilha, essas presilhas aqui, é você que faz, é? Ela, sou eu. Ela, eu vou encomendar 50 mil, por favor. Algo que veio de uma inspiração do Espírito Santo para aquela mulher. Orar em outras línguas vai te inspirar a ver coisas que você não está vendo. Orar em outras línguas vai te inspirar a perceber, às vezes, alguma coisa que está debaixo do seu próprio nariz, com relação aos teus negócios, com relação à tua família, sabe? Coisas que, às vezes, você tem orado e você diz, meu Deus do céu, eu tenho orado por isso, de acordo com a palavra. Eu não estou orando fora da palavra, mas parece que as coisas não acontecem. Experimenta, queridos, acrescentar nos teus momentos de oração e de confissão diária a oração em outras línguas. Porque você vai ser edificado na sua fé santíssima. Você vai orar com mais ousadia. Você vai orar com mais propósito. Você vai orar até mesmo, presta atenção, às vezes você está orando, como eu falei, uma oração de petição, por exemplo, deu 15 minutos, acabou o tempo, a gente pensa que não tem mais nada para orar. Começa a orar em outras línguas para você ver como o Espírito vai soprar para você coisas que você nem lembrava. Ore por fulano, ore por tal coisa, ore por esse ponto na sua vida. Ai, Senhor, eu nem sabia que isso aqui estava desorganizado. Tá, sim, ore por esse ponto na sua vida. Aleluia, porque a oração em línguas, ela vai mostrar o que está sujo. Ela vai mostrar o que está desorganizado. Amém? Para que você organize a sua casa por dentro. Aleluia. Aleluia. Como eu havia já falado, a oração em outras línguas é uma porta para os dons. E andar no Espírito, orando em outras línguas, será determinante para o desenrolar dos nossos cultos. Talvez a gente não vai ter aqui até o fim nenhum momento de mover. Eu não estou sentindo direção para isso. Eu estou sentindo a direção de te ensinar. Mas eu creio, querido, que isso aqui é uma base para os próximos cultos. Isso aqui é uma base para coisas que a nossa igreja vai vivenciar. Mas depende de você ter expectativas, desejar, estudar a palavra, se voluntariar, se botar, Senhor, eu estou aqui disponível para estar ativo nesse mover, para ser participante, para não ser apenas um telespectador. Amém? Aleluia. Aleluia. Orar em línguas estimula a nossa fé. Judas 1:20. Coloca aí. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Esse orar no Espírito Santo é orar em outras línguas. Orar em outras línguas também traz para nós um refrigério espiritual. Isaías 28:11. Coloca aí, por favor. Isaías 28:11 diz, e assim, com lábios, eu já havia lido, né, mas eu vou complementar. E assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Versículo 12. Ao qual proclamará, este é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e de pleno descanso. Amém? Orar em outras línguas vai trazer descanso para a sua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. Significa que orar em outras línguas é um bom remédio contra a ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É você pensar aceleradamente no futuro. É você pensar uma coisa atrás da outra. Mas quando eu estou e a minha mente quer vagar naquilo, a oração em línguas puxa de novo. Não, vem para cá. Amém? A sua mente, ela fica infrutífera. Isso significa que também é
é uma chave para nós orarmos dentro de situações que às vezes a emoção está atrapalhando a nossa fé. Já pensou quando você tem um ente querido seu no hospital? Ou você está aqui no culto e acaba, Deus me livre, está repreendido, mas você recebe uma notícia, olha, fulano acabou de sofrer um acidente. Queridos, por mais crente que você seja, por mais cheio da palavra que você seja, você já começa a se preocupar, não é não? Vem aquele pensamento, e às vezes você está naquele hospital, ô Senhor, eu declaro cura, Satanás, fulano não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. A sua boca falou uma coisa, mas no seu coração, e se não funcionar? E se morrer? E se acontecer tal coisa? E se não for da forma que você está falando? É por isso que orar em outras línguas vai filtrar essas emoções. Vai tirar aquilo que atrapalha. E você começa de maneira intencional. Lembra daquilo, você está orando em outras línguas. O Espírito está falando através do seu Espírito, te dando as palavras certas. As palavras que você não usaria por conta da emoção que está atrapalhando naquele momento. Então, orar em línguas é uma oração perfeita. É um filtro perfeito que vai te posicionar no lugar onde as tuas emoções não vão atrapalhar o resultado daquilo que você está crendo. Amém? Aleluia. Aleluia. Romanos 8, 26. Abre aí para mim, por favor. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Essa intercessão ao qual ele está falando aqui, tanto é por mim mesmo, quando eu estou orando, quanto o Espírito pode estar, sem que eu nem perceba, intercedendo por alguém, livrando alguém. Amém? Eu já vivenciei, eu acredito que muitos aqui já vivenciaram a experiência de você estar orando em outras línguas, daqui a pouco aquele vai ficando intenso, e mais intenso, daqui a pouco você, quando menos percebe, você está orando de uma forma intensa, você está gemendo, você está chorando, e eu lembro que eu já passei por isso uma vez, lembrando de uma pessoa da minha família. E eu não vou ter aqui um testemunho lindo de dizer, olha, depois eu liguei para a pessoa e ela me disse, olha, eu estava, quase que eu sofri um acidente, eu fui liberta. Não, querida, eu nem sei, eu nem fui atrás, mas eu sei que algo aconteceu. Porque eu não sou movida por aquilo que eu vejo ou por aquilo que eu sinto. Eu cumpri aquilo que Deus me deu naquele momento. Deus trouxe à minha mente a vida daquela pessoa. Eu orei, eu intercedi de forma, como a Bíblia diz assim, gemidos inexprimíveis. E eu senti. Depois que você faz isso, você sente uma paz. Que aquele livramento, aquilo ali aconteceu. Você não sabe nem o que foi, mas aconteceu. Foi liberado, a paz se estabeleceu. Amém? Aleluia. E quando ele diz aqui, olha, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, ele não está falando aqui de alguém que não sabe orar porque não fez o rema. Ah, ele não sabe orar porque não fez o rema, né? Ou ele não sabe orar porque ele não encontrou nenhum versículo que respalde a oração dele. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui é que existem coisas que, como eu falei, que são ocultas para mim e para você e que não vão estar escritas de maneira clara na palavra. Coisas que nem você, nem eu sabemos que precisamos para nós. Então, o Espírito nos auxilia nessa fraqueza. Que fraqueza? A fraqueza de nós estarmos limitados nos nossos sentidos físicos. Porque eu estou aqui, mas eu não sei o que está acontecendo agora mesmo lá na minha casa. Porque eu estou limitada ao meu corpo aqui, nesse momento aqui e agora. Amém? Mas o Espírito consegue, através da oração em outras línguas, acessar um parente meu lá longe, acessar a minha casa, acessar alguém que mora comigo, que eu nem sei que está passando por aquilo. O Espírito me auxilia a acessar aquela necessidade. Ou o Espírito me antecipa coisas que vão acontecer no futuro. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu dou graças a Deus porque eu oro em outras línguas mais do que todos vocês. Queridos, e não é à toa que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Não é uma coincidência. Porque ele tinha revelação da parte de Deus para isso. E ele diz, olha, eu sei que lá para onde eu vou, me aguardam prisões, me aguardam cadeias, me aguarda sofrimento. O Espírito anunciava. Mas ele dizia o quê? Mas eu não tenho a minha vida por preciosa.
Querido, eu acho que é melhor, diante de sofrimentos, a gente ser avisado antes, você não acha não? Do que a gente ser pego de surpresa. Claro que aquilo era o propósito de Deus para a vida dele, era um tempo, era uma graça, era uma coisa extra sobre a vida de Paulo para aguentar tudo aquilo que ele aguentou. Mas o Espírito não deixava nada encoberto. Ele diz, eu sei o que me aguarda lá. Eu sei o que vai me acontecer, porque o Espírito me avisa todas as coisas, me antecipa todas as coisas. Amém? Queridos, o Senhor não quer que você seja pego desprevenido. O Senhor quer te antecipar coisas. Eu não estou falando aqui de coisas... irmã, você está falando, está me dando medo. As coisas ruins que vão acontecer, não é isso que eu estou falando. Mas coisas, como eu disse, que às vezes estão debaixo do seu próprio nariz, dentro da sua casa, e você não vê. E o Espírito Santo vai te antecipar essas coisas. Para que você se posicione. Rapaz, eu não fui pego de surpresa. Sabe quantas pessoas, talvez na pandemia, tem vários testemunhos. Pessoas que nem sabiam dessa pandemia, mas Deus disse, começa a estocar. Começa a fazer assim. Começa a fazer assado, não é assim? O Espírito antecipando o que iria acontecer. No versículo 27, continua em Romanos 8, diz, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita, a qual o Espírito que está dentro de você, por meio da oração em outras línguas, está suplicando por você. Coisas que nem você sabe que precisa. O Espírito está ali dentro de você. É o Espírito Santo dentro de você comunicando coisas ao seu espírito. Intercedendo por você, que ele chegue a tal lugar, que ele faça tal coisa. Que tal coisa seja quebrada da vida dele. Amém? Coisas que nem você sabe que precisa. Aleluia. Aleluia. Eu dei esse exemplo no live, por exemplo, né? Às vezes a gente tem a palavra mostrando de forma nítida que não é vontade do Senhor que a gente se relacione num casamento com alguém descrente. Não é claro isso? A Bíblia diz, olha, você é da luz, você não pode se envolver com as trevas. Isso é muito claro. Não é assim? E às vezes tem gente que mesmo assim quer insistir naquilo. Está escrito e vai dizer, eu vou buscar Deus em outras línguas para saber, vai que a pessoa se converte, vai que eu converto ela. Mas a palavra já está dizendo. A vontade perfeita do Senhor é que as trevas não se misturem com a luz. Mas eu conheço uma pessoa, querido, Deus não trabalha com exceções. Vai viver a tua vida. Esquece a exceção da vida de outras pessoas que você nem sabe o que aconteceu naquela vida daquela pessoa. Quantas coisas também ela teve que enfrentar para depois aquela pessoa com quem ela casou ser convertida. Você nem sabe. Foi uma exceção da exceção. A misericórdia de Deus alcançou ali. Amém? Mas como eu ia dizendo, a Bíblia deixa claro, não é vontade do Senhor que uma pessoa que é crente case com descrente, ponto. Mas aí eu sou crente, eu namoro com uma pessoa que também é crente, e aí eu vou me colocar como orando em outras línguas, porque nem tudo está revelado aqui. O nome lá do abençoado e da abençoada não está escrito aqui. Para eu saber e Deus revelar coisas ocultas, coisas que eu não estou vendo, amém? Aleluia. O irmão Kenneth Hagin fala em um dos seus livros que tinha uma moça na igreja dele que todo mundo ficava empurrando ele para essa moça. E a moça era bonita e não sei o quê. E a moça aparentava ser ótima para ele casar. Só que aí ele diz que andando no Espírito, como ele andava, né? Orando em outras línguas, Deus trouxe uma visão para ele em que ele via aquela moça andando numa rua escura e entrando dentro de um carro de um cara. E depois cometendo adultério com aquele cara. E ele diz, graças a Deus, porque eu recebi um livramento. Porque só o Espírito para revelar essas coisas, querido. Quando tudo parece estar normal, quando tudo parece estar perfeito, o Espírito vai. A Bíblia diz, ele perscruta as profundezas. Ele vai onde os teus olhos não vão. Ele vai onde os teus ouvidos não vão. Ele vai trazer inspiração para você, tesouros ocultos. Aleluia, por meio da oração em outras línguas. E quando eu estava orando em outras línguas também a respeito desse assunto, eu falei isso também no live, o Senhor me trouxe uma imagem. E eu via como se fosse um barco, um veleiro, né? Um veleiro é aquele barco que não tem motor, tem só a vela, num mar bem azul, num mar bem grande, como se eu estivesse vendo... Não foi visão aberta, não. Eu estava orando e me veio essa imagem, não é nada, oh meu Deus. Eu vi essa imagem. E esse veleiro andando nessas águas... E aí o Espírito falou assim comigo, algo que serve para a minha vida, mas eu sei que serve para você também.
Ele disse, olha, assim como um veleiro desliza sobre as águas e precisa apenas do vento como uma força propulsora para chegar ao seu destino, o crente fundamentado sobre a palavra e andando pelo Espírito chegará ao seu destino profético. Amém? Onde essas águas, onde esse veleiro desliza, são as águas da palavra. É onde você está fundamentado. É sobre o que você está deslizando. E esse vento é o vento do Espírito te conduzindo, sendo a tua força propulsora para que você chegue exatamente onde Deus deseja que você chegue. Amém? Aleluia. E aí, quando eu tive essa imagem desse barco, o Espírito também me trouxe Tiago 3:4. Coloca aí para mim, por favor. Nós estamos finalizando, amém? Tiago 3:4 diz, observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos. Deixa eu ver se aqui ele fala. Por rijos ventos, outras versões falam por ventos impetuosos. Onde é que você lembra na Bíblia que está escrito vento impetuoso? Atos 2, né? Ele diz, observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por ventos impetuosos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Eu sei que nós usamos essa passagem para falar do poder da língua no sentido de gerar vida ou morte, do poder da língua no sentido de, olha, não fale errado, fale certo, não é assim? Mas, queridos, eu consigo entender por essa palavra que essa língua a qual ele está falando aqui, que é um leme, é também a oração em outras línguas. Se você está andando como esse navio sobre a água da palavra, e o vento do Espírito está te conduzindo, e você está esse pequeno leme, querido, vai te conduzir até o teu destino. É impossível que você não tenha uma vida de sucesso. É impossível que aquilo que você está orando não chegue. É impossível. É impossível porque você está orando a oração perfeita. Você está orando conforme a vontade do Senhor. Pode ser que lá no fim as coisas nem saiam 100% como você imaginou, mas vai sair, querido. Se tiver escrito na palavra, se você está respaldado com ela e sendo dirigido pelo Espírito, vai acontecer. E é uma questão de tempo. Amém? Aleluia. 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 Gênesis 1:2, coloca aí para mim, por favor. A Bíblia diz, a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você consegue imaginar essa cena? Tudo sem forma e vazio. Mas o Espírito se movendo, outras versões dizem pairando. Esse pairar, esse se mover, significa no hebraico, rachaf, que significa relaxar, chocar, pairar, agitar, tremer. Chocar no sentido como se fosse uma galinha chocando os ovos mesmo. Amém? Esse rachaf, que é o chocar, o se mover, o pairar, está lá em Deuteronômio 32:10. Coloca aí para mim, por favor, também. É a mesma palavra usada em Deuteronômio 32:10, que diz, Deus os encontrou perdidos, falando de Israel, né? Numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada e paira. Ele botou aqui voeja, né? Essa versão não é muito... Voeja, enfim. É o mesmo que pairar, chocar. E paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando sobre elas. Da mesma forma que uma águia está protegendo os seus filhotes. Depois você coloca no YouTube para você ver como é. A águia, ela protege os filhotes. E geralmente tem uma nevasca, a águia fica toda coberta de neve, mas os filhotes estão lá aquecidos debaixo dela. E ela fica ali se estremecendo, fazendo aqueles pequenos movimentos. O Espírito também está sobre a sua vida, querido. Gerando coisas, trazendo coisas, provendo nutrição, provendo o alimento que você precisa de dentro para fora. Provendo revelação para você, gerando coisas que nem você percebe que precisa, nem você sabe. Da mesma forma que esse Espírito estava pairando sobre aquelas águas, ele está pairando também sobre a sua vida. Se você se permitir ser guiado por esse Espírito, se você se permitir andar todos os dias da sua vida nesse Espírito. Amém? Você pode ficar de pé?
Aleluia. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Pai, porque nós recebemos não como uma palavra de homens. Obrigada, Senhor, porque nós iremos sair daqui mais abastecidos. Aleluia. É interessante, querido, porque eu consigo ouvir a oração em línguas de vocês. Você percebe que quando a gente desperta para essas verdades, você vai perceber. Você vai entrar numa nova fase, numa nova estação. Você vai perceber, rapaz, eu não estava usufruindo desse benefício como eu deveria. Eu gostaria, já que a gente tem algum tempo, que a gente praticasse um pouco isso. Amém? Orando, sabe? Se desliga, deixa a tua mente infrutífera para que você receba do Espírito instruções. Aleluia. O Espírito vai mexer com você. Ele vai te trazer clareza e instruções. Aleluia. Começa a orar aí onde você está. Se você estiver aqui, você nunca recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas, levanta as tuas mãos agora mesmo com fé, que você pode receber esse batismo aí mesmo onde você está. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu tenho demorado para receber. Eu quero te dizer, se você tiver fé no coração, você recebe. Em nome de Jesus, abra a sua boca agora e comece a falar. Você está no lugar mais favorável para receber. Não pensa com a tua mente. Abre a tua boca, que o Espírito Santo vai dar ao teu espírito as línguas, e elas vão fluir do seu espírito como um rio. Agora mesmo, em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. Fale. Aí está. Transborde. Ora cantarabaçu querer bebê. Roko ho 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 ha ha 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 ho 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 ha ha ho 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 ho. Uma nova medida do Espírito. Você não vai mais andar da mesma forma. Você não vai mais andar da mesma forma. Eu, Senhor, estou iniciando coisas. Eu, Senhor, estou iniciando uma temporada de manifestações do Espírito. Para que vocês provem de uma medida maior, de um nível maior. Para que vocês acessem tesouros mais profundos do meu Espírito, em nome de Jesus. Eu, Senhor, te organizo de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora, não é na força do seu braço. Se submeta a mim, se submeta ao meu Espírito, que eu farei, eu organizarei, eu colocarei a sua vida de cabeça para cima, Você correrá e não fadigará. Você correrá e não se fadigará. Porque o meu Espírito vai te direcionar em todas as coisas. Eis aí leveza sobre a sua vida agora mesmo.
leveza em nome de Jesus. Tudo peso, tudo aquilo que estava pesando e te prendendo, saindo agora. Você é livre, querido. Você é livre em nome de Jesus. Você é livre em nome de Jesus. Haja como quem é livre. Dê um brado de vitória aí mesmo onde você está. Se você é livre, deixe isso extravasar. Começa a se familiarizar com esse ambiente, porque é ele que vai acontecer nos próximos dias. Se familiarize, porque é para agora. Aleluia, aleluia. Um culto como esse, querido, de poucas pessoas, é o que o irmão Kenneth Hagin também falava. Cultos do Espírito, cultos do Espírito, cultos do Espírito. Ei, o Espírito Santo quer fazer mais. Ele quer fazer um pouco mais. Se você nunca riu pelo Espírito, comece agora. Ei, você está escandalizado? Você está escandalizado? Você não sabe o que eu posso fazer com você. O seu poder. Uma nova porção, agindo nos dons de uma maneira diferente. Onde o Espírito está, aí a liberdade. Se você está preso, você nunca foi livre. Onde o Espírito está, aí a liberdade. Ei, querido, só perde você. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Poucos segundos o Senhor faz o que você queria fazer em anos. Poucos segundos debaixo do Espírito, o Senhor faz o que você não conseguiu fazer em anos. Aí está sobre você. Aí está sobre você. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu banquete. Cultos do Espírito sobre essa igreja. Cultos do Espírito. Querido, se acostume, porque se você não se acostumar, aleluia, só quem vai ficar chupando o dedo é você. Só quem vai ficar olhando é você. E eu vou te dizer que essa igreja ela vai andar. Como Paulo disse, eu não vim com palavra de sabedoria humana, mas em demonstração do poder. Nós precisamos de demonstração do poder. Nós veremos curas e milagres aqui. Mas você precisa deixar de ser tão contido. Deixe de ser besta, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja do fogo. Nós somos uma igreja que tem revelação da palavra, mas que anda também no poder de Deus, porque isso é o que altera o curso das nossas vidas. Chega um momento que só palavra não vai resolver. Você vai ter que dar uma boa gaitada, você vai ter que dar uma carreira, você vai ter que pular, você vai ter que se mover. Aleluia, 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 aleluia. Existe alguém aqui que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazer essa aliança com Ele, porque antes do batismo, antes das manifestações do Espírito, é importante uma aliança com aquele que tem o Espírito, aquele que dá o Espírito. Existe alguém aqui que nunca fez essa aliança e gostaria de orar, de fazer essa aliança hoje pela manhã? Amém?
existe alguém aqui. Eu não vou perguntar se você quer receber batismo, porque se você não recebeu, desse jeito aqui, nesse momento, uma ajuda de todos nós, talvez você ainda não se abriu para essa verdade. Então não vou perguntar. Mas existe alguém aqui que gostaria de receber oração por cura. A Bíblia diz que é para os tempos de hoje. A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Tem alguém aqui que gostaria de receber oração por cura? Todos sarados, todos curados. Aleluia, queridos. Comece a praticar na sua casa. Ore em outras línguas todo o tempo. Todo o tempo. Que você seja conhecido como aquela pessoa que não para os lábios porque você está falando com Deus em mistérios. E você vai ver inaugurações na sua vida. Coisas que você ainda não provou. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Palavra poderosa. Nós fomos encharcados com a unção de mestre que cada um recebeu. Estou cheio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Como é bom receber instruções. A Marília não falou nada dela, ela falou pelo Espírito. E certamente todos nós fomos alcançados para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Meus queridos, senta um pouco. O culto já está acabando. Eu quero só um pouquinho da atenção de vocês. Tem um vídeo para passar agora, por gentileza. Fiquem atentos. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vem aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou. Isso que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar cá os 3 projetos. Vão chegar terrenos. Querendo cooperar, querendo contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto está direcionado em servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no vídeo. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro ali, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, né? E vocês entendem essa questão do pouco tempo, vocês vão crescer, 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 crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno. É nosso. Amém. Aleluia. Glória a Eu não Deus. estou determinando o tempo aqui. Mas se vem para a nossa mão, vem. Amém. Mas tão certo como vive o Senhor, que
Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, certamente, assim como eu tenho esse entendimento, cada um de vocês também tem. Esse projeto não é uma ideia do pastor. Esse projeto foi inspirado pelo Espírito e o pastor conduziu até nós, porque ele sabe que pode contar comigo e com você. Não se trata especificamente de uma igreja, é um projeto muito maior. A gente faz parte de um avivamento e certamente, quando Deus inspirou o pastor sobre esse projeto, é porque os planos que ele tem para essa cidade, para essa região, são muito, mas muito mais amplos do que eu e você possam imaginar. Nós estamos falando do Projeto Farol e nós temos, nesse exato momento, a oportunidade de contribuir com essa ideia que veio diretamente do Senhor. Teresina jamais será a mesma depois que esse projeto começar a alcançar vidas, começar a mudar histórias de pessoas. Porque, como eu já falei e eu vou repetir, não se trata apenas de uma igreja. Você viu pelas imagens aí uma construção gigantesca, não é apenas uma igreja grande, é um projeto inspirado pelo Senhor, onde pessoas serão alcançadas, vidas serão transformadas e o reino de Deus avançará poderosamente nessa região. E eu não posso abrir mão de participar disso. Então, nós temos aqui no telão a chave Pix para que você possa ofertar nesse projeto. Lembrando que não é a mesma chave Pix da igreja, esse é específico do Projeto Farol. Se você quiser fazer a oferta também pelo meio tradicional, nós temos aí na sua frente os envelopes. Você está livre para ofertar também em dinheiro. O importante é que você não perca essa oportunidade. Eu jamais deixarei passar uma oportunidade de contribuir para que o reino do Senhor avance. Então, eu já fiz o meu através do Pix, que hoje eu fui tradicional no dinheiro e agora no Pix digital, porque formas nós temos. Eu só não posso ficar de fora. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, levante a sua mão, levante o seu envelope e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos, Pai, que o Senhor conta com cada um de nós. Nós sabemos, Pai, que tudo que chega às nossas mãos é por intermédio do Senhor e receba, Senhor, essas ofertas como forma de gratidão, porque nós te louvamos, nós te adoramos e a nossa oferta, Pai, também faz parte da nossa adoração ao Senhor. Receba cada oferta aqui como uma semente para contribuir, para que o teu reino avance e vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Venham, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Fiquem de pé, por gentileza. Vamos encerrar o culto. Aleluia, como foi bom receber palavra tão poderosa. Hoje à tarde, 4 horas, nós temos o culto e às 6 também. Você pode vir nos 2, pode escolher qual outro você queira vir. O importante é que você vá para casa agora, cumprindo essa palavra. Não basta receber, a gente precisa seguir aquilo que é instruído, sobretudo quando a gente tem esse entendimento, que não é pessoa, mas é o Espírito que nos conduz. Vá na prática dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.